Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eric, estamos falando aqui do Empreender em Obra e hoje eu resolvi entrar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante aí nas empresas de construção, nos negócios da construção e que aflige muitos empresários e que é a questão das finanças da empresa, né? A gente vai abordar um pouquinho esse assunto hoje para ver se podemos contribuir para lançar alguma luz sobre esse assunto dentro das empresas. Então, o primeiro assunto que eu queria falar, e também é bastante interessante, é a questão da composição aí do capital próprio e capital de terceiros, né? Até porque as pessoas, às vezes, direto o empresário fala para mim, porque o dinheiro está muito caro, tomar emprestado, tal, é muito caro. Então vamos entender um pouquinho. Primeiro vamos tentar olhar aí, nos referir ao balanço da empresa, ao balanço patrimonial, que é fechado todo o exercício, né? E que esse balanço, ele reflete aí a movimentação de capital na empresa ao longo do exercício. Então, quando você pega lá, o balanço tem uma coluna da esquerda, que é o ativo, uma coluna da direita, que é o passivo, e muitas vezes vem uma coluna, ele vem um pacote de informação em cima, que é o ativo, e um pacote de informações embaixo. Então, é fácil você identificar isso. O que é o passivo da organização? O passivo da organização é toda a origem dos recursos utilizados para movimentar a operação da empresa, da organização. Então a gente tem aí, seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande, seja uma empresa de médio porte, a linguagem é a mesma dos negócios, que é aí a contabilidade. Então na coluna do passivo você tem um pacote de informações, um núcleo que é chamado passivo circulante. Ali estão todas as origens de recursos de curto prazo. É os salários a pagar, os encargos a pagar, os impostos a pagar, os fornecedores a pagar, tudo aquilo que é de curto prazo. O que a gente entende de curto prazo? De 1 até 6 meses. É considerado curto prazo aí nos negócios. Aí você tem uma coluna, um núcleo no meio, que chama exigível a longo prazo. Aí estão alocadas todas as verbas de financiamentos e as verbas de empréstimos que você tem. Qual a diferença de um financiamento e de um empréstimo? O empréstimo ele é alocado em qualquer gasto da empresa e o financiamento ele vem com carimbo, ou seja, você pega aquele dinheiro específico para aplicar em uma determinada aplicação, seja ela a aquisição de um ativo, de uma máquina, de um equipamento, de um ferramental, às vezes do imóvel, de um lote, ou às vezes de um equipamento pesado, uma grua, um guindaste, um caminhão com guindalto e etc. E o empréstimo ele vem sem carimbo, ou seja, o dinheiro pode ser alocado aonde você quiser, da maneira como você preferir. Então, o exigível a longo prazo, ele está exatamente alocado nesse núcleo aí. E você tem um núcleo do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido são as contas de capital próprio da empresa. Então, é o capital social, que é aquilo que você registra no momento da fundação da empresa. Você tem ali também as reservas de lucro, que é para segurar a empresa caso ela tenha algum problema, e você tem também as questões associadas ao lucro a distribuir. Então, quando você fecha a DRE, a demonstração de resultados no exercício, você apura ali o lucro, esse lucro apurado ele vai para essa conta do balanço que é lucros a distribuir. Então essas são as fontes do recurso da empresa. Do outro lado você tem ativos. Então você tem um ativo circulante, que aí você tem a conta caixa, você tem a conta aplicações de curto prazo, você tem a conta estoque e toda essa parte de dinheiro que é utilizado no curto prazo, né? Lembrando que a conta estoque é uma conta que você tem aquele dinheiro, mas ele não gera nenhum tipo de retorno financeiro para você, a não ser quando ele é liquidado, ou seja, quando ele é apropriado no custo da mercadoria vendida ou no custo do serviço prestado, né? No CMV ou no CSP. Aí você tem as contas de realizável a longo prazo. O que são os realizáveis a longo prazo nas empresas de construção, nas empresas de engenharia? São os contratos que você tem a realizar, né? Os saldos de contrato a realizar. E, por último, a conta de permanente ou de imobilizado, que você tem ali todos os imóveis, todos os lotes, no caso das incorporadoras que compram para fazer os seus imóveis e tal. Você tem aí as questões das viaturas, dos veículos, caminhões, veículos leves, caminhões com guindaldo, todas as gruas, equipamentos, betoneira, etc. Tudo aquilo que você tem imobilizado na empresa, a sua sede, né? Você coloca isso no permanente, então aí você tem a aplicação dos recursos. Então o que acontece na empresa de construção? É desejável que a empresa tenha uma proporção
de 60% de capital próprio e 40% de capital de terceiros. Por que isso? Porque quando você aumenta a questão do capital, da quantidade de capital próprio, aparentemente você está tendo um custo menor, mas você está tendo um custo maior. Porque o acionista, aquele que detém o capital, ele exige uma remuneração superior às taxas praticadas em mercado. E muitas vezes ele nem participa do risco da organização porque são investidores. Tem aquela história, vamos começar a construir e tal, vamos. Aí eu entro com dinheiro e você entra com o serviço. Aí já gera um problema, né? Porque quem trabalha, na hora que o negócio começa a crescer, acha que o outro não está trabalhando. E o que botou o dinheiro acha que o outro está ganhando muito porque está recebendo dinheiro porque está trabalhando. Então a gente tem que separar essas coisas. A primeira coisa aí na estrutura societária, quando você entra de sócio com alguém e tal, é separar o que é remuneração de capital e o que é remuneração por trabalho, que é prolabore. Então você arrumou um sócio, o cara tem a grana, ou você tem o dinheiro e vai colocar alguém para trabalhar no negócio. Tem que separar essas coisas. Por quê? A remuneração do capital é participação de resultado, ou seja, apurou lucro, aí decide a assembleia, reúne e fala, não, isso aqui nós vamos deixar uma reserva tal, vamos repartir esse lucro aí. Aí você decide a proporção. Lembrando que a pessoa que entra sem dinheiro, ela tem que pagar pela parcela dela de capital integralizado da empresa. Ou seja, se um entrou com dinheiro sozinho, o que entrou sem dinheiro, ele tem que ir remunerando e devolvendo a parcela dele até fazer a integralização do capital dele, para não ficar desproporção e desequilíbrio de energia na organização, desequilíbrio de força, de poder. E aí, quem for trabalhar tem que negociar também uma remuneração a título de prolabore, que seja um salário, que seja compatível, decidido como um acordo entre os sócios, e que seja compatível com o que a empresa consegue pagar. Né? Pacificado isso, aí você resolveu sua estrutura, porque aí o negócio pode crescer do tamanho que for, que não vai ficar ninguém querendo derrubar ninguém. Porque tanto o que está trabalhando está recebendo pelo seu trabalho e está tendo a sua participação de resultado, e o camarada que entrou com o dinheiro, que é um investidor, e o cara está vendendo dinheiro, ele não tem que trabalhar mesmo, que muitas vezes, o cara não está trabalhando, então só botou o dinheiro. O negócio dele é dinheiro, então tem que remunerar o dinheiro que ele colocou. Né? Então, a partir do momento que você remunera o trabalho e remunera o capital, aí equaliza essas forças, equaliza esse equilíbrio, todo mundo consegue crescer e tal, de uma maneira saudável e construtiva. Então, o que acontece? Quando você coloca só o capital próprio na empresa, aí você tem um problema que o estresse em cima do retorno do capital, quando você mede a rentabilidade da empresa sobre o capital próprio, ela fica muito estressada, porque dependendo do tamanho da empresa e a quantidade de capital, às vezes essa empresa pode ter uma sobreutilização de capital, ela pode ter mais capital do que precisa, e aí na hora que os analistas vão analisar, para você fazer um valuation tal da empresa, ela mostra que está com a subutilização de capital e isso penaliza a empresa. Tá? Então, o que é o desejável? O desejável é que a empresa tenha aí uma proporção de 60% de capital próprio e 40% de capital de terceiros. Ok, pessoal? Então, o capital próprio está nas contas de patrimônio líquido, que é capital social mais lucros mais reserva de lucro, e o capital de terceiros está na conta exigível a longo prazo e no circulante, no passivo circulante. Ok? Então, começamos por aí. Um segundo elemento que às vezes eu vejo e me dá dor no coração, porque o construtor, o cara que trabalha com empresa de construção, ele tem tara por comprar sede própria e por comprar viatura, por comprar caminhão guindado, por comprar guindaste, por comprar grua, comprar máquina, equipamento, porque ele não quer locar. Aquela história da murrinhagem, né? Ele faz a conta lá, mas se eu locar aqui, eu vou gastar uma vez e meia, duas vezes o valor da prestação do ativo que eu vou comprar. Só que esquece que esse ativo ele vai ter uma depreciação ao longo do tempo, vai se depreciar aí ao longo de 10 anos, se for um caminhão, se for uma máquina, um equipamento, e os contratos têm curta duração, e cada vez mais os contratos na engenharia, na construção, eles estão tendo uma duração mais curta, até pelos métodos construtivos estão ficando mais rápidos. Então, às vezes, você se endivida, aumenta o grau de endividamento, ou tem a loucura, chega a insanidade total do cara usar capital de giro, pega um dinheiro emprestado no capital de giro, que é mais fácil de aprovar, e aí compra, imobiliza. Aí é o tiro na cabeça e a corda no pescoço. Né? Então o que a gente precisa? Os bancos, que são quem melhor mexe com dinheiro, estão alocando as suas sedes. Os bancos estão alocando, eles vendem as sedes próprias, porque o aluguel está muito barato, não compensa ter sede. Aí eles estão vendendo as sedes, aluga do comprador, faz o que a gente chama de retrofit. Reformam, o cara entra com a grana lá para reformar a sede, deixa a sede bacana e o banco aluga lá por 20, 30 anos. No máximo hoje que eles estão alugando é por 20 anos, que é o ciclo aí de retorno do capital, geralmente, que é um ciclo ótimo aí que o pessoal utiliza. Então, se o banco está alugando as suas sedes,
por que a gente que é da construção vamos se meter a fazer sede própria ou comprar um monte de equipamento para ficar parado em canteiro? Então a gente tem que ter esse cuidado, gente, porque o sangue da engenharia, o sangue da construção é o capital de giro. Como é que você sabe qual que é a necessidade de capital de giro? Você pega lá o seu ativo circulante do balanço, fechou. Se você não tiver caixa 2, caixa 3, caixa 4, né, se for tudo faturado certinho e tal, você pega lá, fechou o balanço, você pega lá o ativo circulante, menos o passivo circulante, aí você tem a sua necessidade de capital de giro. E na engenharia, historicamente, esse valor é o seguinte: para cada real de faturamento, para cada real de faturamento que você vai faturar, você precisa de 10 centavos de capital de giro. A relação é mais ou menos 1 para 10. Então a gente tem que estar atento a isso, porque às vezes o cara trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí de repente ele pega a obra da vida dele, que vai faturar 10 vezes o que ele faturou. Aí o cara morre porque esquece que ele vai ter uma necessidade maior de capital de giro, pega um adiantamento de 10, 15%, então, no segundo ciclo, no segundo mês, ele já está sem dinheiro para pagar a folha. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com a questão da alocação de capital, não imobilizar dinheiro. Se for imobilizar dinheiro para adquirir viatura, só se a viatura, se o veículo, se a máquina, o equipamento for rodar sem parar. Temos que lembrar que construtor não é locador, gente. O locador tem um negócio de locação porque aquilo não pode parar. Aí você destampa comprar ativo e tal, de repente você está com o equipamento parado em canteiro, ou está com a sua viatura, com o seu veículo mal utilizado, você está com a sua máquina mal utilizada, e isso gera um problema de depreciação, porque a máquina parada ela estraga. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Então, qual que é o foco da engenharia da construção? Capital de giro. O dinheiro tem que ser alocado todo para fazer negócio. Que você ganha dinheiro é no momento da execução da obra. E outra coisa, é muito melhor você canalizar parte desse dinheiro para você fazer comercialização, fazer uma captação sadia e movimentar a comercialização da sua empresa, do que ficar imobilizando dinheiro em sede, em viaturas, em veículo, igual já vi, cansei de ver empresário, começa a crescer, começa a comprar, bota a sede, aí na hora que ele bota a sede, é a hora que ele se estrangula, né? Porque às vezes não consegue esperar o dinheiro do BNDES, já pega dinheiro de capital de giro e pagando juro escorchante aí, e o cara se mata e nem sabe por quê. Então, é importante aí, primeiro, prioridade na engenharia, capital de giro. Então não vamos evitar. Se o projeto deu viabilidade com locação, vamos fazer com locação. Se deu viabilidade só com aquisição, há de se investigar muito profundamente, porque se não deu viabilidade com locação, é porque a conta não está sendo feita direito, porque com o capital próprio fica mais caro do que com o capital de terceiros. Então a gente tem que fazer essa conta certa aí, para poder a gente crescer de maneira sadia e pelo menos acessar o crescimento. Lembrando que a empresa tem que gerar lucro tal que pague todos os custos, todas as despesas, pague o salário do sócio e ainda sobra o dinheiro para ser reinvestido. Isso é a mais-valia, é o crescimento econômico, é o EVA, é o dinheiro que vai fazer com que a empresa possa crescer. Então, posto isso, nós temos essa questão. Ah, Eric, mas tudo bem, eu entendi isso aí, mas eu preciso do dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, eu preciso de captar um dinheiro para poder começar o meu negócio, ou para aumentar o meu negócio, ou para fomentar o meu negócio. Então aí a gente tem algumas alternativas. A primeira alternativa, que é tomar o dinheiro emprestado. Só que tomar o dinheiro emprestado, você vai ter que aprovar um cadastro dos bancos comerciais, tal, etc. E vai ter que dar um negócio lá em garantia, porque o banco não vai liberar o dinheiro sem ter uma garantia. Então você vai ter que ter um imóvel livre de ônus. O que é um imóvel livre de ônus? Que não tem nenhuma pendência judicial, nenhuma pendência jurídica, que esteja registrado no seu nome e não existe nenhum agravame nesse imóvel. Aí você entra com garantia. Lembrando que os bancos exigem aí em torno aí de 120% da garantia sobre o valor que está sendo tomado. Então tem que ter uma atenção para isso aí. Ou aval, ou a questão da fiança, né? Então, ou você vai ter uma fiança, ou você vai ter um aval, ou você vai ter uma questão do imóvel em garantia. Então, se não for desse jeito, gente, você não consegue levantar o dinheiro. E principalmente quando o capital é elevado. O que o pessoal faz geralmente é quando é um imóvel que está sendo incorporado, você está fazendo ali umas casinhas e tal, tem um imóvel, você dá um imóvel em garantia, o banco aceita aquilo, faz a avaliação, e aí vai liberando, e depois você vai, à medida que vai fazendo os desligamentos das unidades, você vai amortizando, e aí até esgotar o empréstimo, você pega aquele negócio ali, pronto, apura o seu dinheiro, paga o banco, etc. Aí nós temos algumas alternativas a tomar o dinheiro emprestado, que são aí os dinheiros que vêm como se fosse o capital próprio, né, que o pessoal participa do risco. O primeiro tipo de participação que tem nessa linha são os chamados private equities.
O que são private equity? São fundos de investimento especializados em tomar participação na empresa, e esses fundos operam com empresas que faturam acima de 50 milhões acima por ano, né? E empresas que tenham mais de 10 anos de mercado, porque ela já passou o ciclo da mortalidade prematura, tal, já está estabilizado, passou o ciclo ali do toca-toca. Quem viu a minha aula aí, viu que eu falei do ciclo de vida das organizações. É importante, quem não viu, veja aí no YouTube, né, para poder se situar aqui, que eu estou falando hoje de um assunto específico lá da aula, que são as questões de dinheiro aí, da gestão financeira. E aí, esses fundos, geralmente, eles procuram um negócio com grande possibilidade de crescimento, que sejam rentáveis, ou seja, tem uma alta rentabilidade sobre o capital investido, e aí você negocia, eles avaliam, faz o que a gente chama de due diligence, avalia todo o risco da empresa, possibilidade de crescimento, e esses fundos eles entram com capital, analisa qual que é a quantidade de capital que precisa, e eles entram participando do risco da empresa e da gestão do negócio, dá o choque de gestão. Por que choque de gestão, gente? Imagina que você tem uma empresa aí que você tem uma margem de 10% de resultado líquido. Então você fatura em 1 milhão por ano. Então você deixa 100 mil de resultado. Para você dobrar o valor da sua empresa, ou você dobra o faturamento com a mesma margem, ou você reduz 10% do custo. O que é mais fácil? Você alavancar 10 vezes o seu faturamento mantendo a margem, ou cortar no custo? Otimizar no custo? É lógico, otimizar no custo. Por isso, quando você vê assim, a empresa está sendo preparada para ser vendida, o que acontece? Tem uma redução de custo, um enxugamento da máquina. Então, esses fundos entram com essa ótica, sem prejudicar a operação, porque eles são conhecedores, são o pessoal mais preparado que tem hoje no mercado, é o pessoal de fundo de investimento e de banco de investimento. Então, eles conseguem visualizar joias de rentabilidade dentro do negócio e entram realmente otimizando esse custo para aumentar o valor da empresa, dar o choque de gestão, aporta o capital participando do risco, e dentro de um ciclo, de um próximo ciclo, que esse ciclo geralmente dura de 5 anos, aí eles levam a empresa à bolsa, levam ao nível 1 de governança corporativa da Bovespa, do novo mercado, e aí, quando eles fazem o IPO, que a gente chama, né, que é a iniciação, a oferta inicial de ações, né, aí eles saem da operação apurando o crescimento do dinheiro, ou seja, aumenta o valor da empresa. Então eles são parceiros que estão no foco do crescimento do negócio, do crescimento da empresa, do valor da empresa. Aí na hora que a empresa aumenta o valor, aí eles fazem a oferta de ações na bolsa e aí apuram, vendem as ações e apuram o seu crescimento a partir desse ganho. Geralmente esses fundos têm um cuidado muito grande para entrar, porque de cada 3 negócios que eles entram, 2 não vão para frente e 1 somente é que tem resultado. Então esse é o formato Private Equity. Aí nós temos uma segunda modalidade, que são os Venture Capital, que são o braço dos bancos comerciais, que eles avaliam negócios incipientes, negócios iniciais, negócios que estão iniciando com alta probabilidade de crescimento. Aí esse pessoal entra, a empresa aí já navegou uns 3, 4, 5 anos, está em início de crescimento, a rentabilidade é boa, tal. Aí esses bancos avaliam essa possibilidade de crescimento, que eles analisam a curva de crescimento, que é a aceleração de crescimento da empresa, né? E aí eles entram com aporte de capital e também dão um choque de gestão. Aí eles fazem a saída no momento que a empresa completa por volta de 10 anos de idade, também ganhando sobre o aumento de valor da empresa. Então são fundos também que conseguem fazer esse tipo de coisa. Também eles têm um cuidado muito grande, é um pessoal muito preparado, que eles só entram em negócio realmente que tem uma alta probabilidade de crescimento e vai alavancar o dinheiro do fundo, né, no sentido de apurar o crescimento de valor. Então eles entram, participam da gestão, participam do risco, dá o choque de gestão, e aí, no momento que a empresa aumentou o valor percebido, ou o valor dela de mercado, aí eles fazem a saída para liberar para a entrada dos private equities, ou que o empresário consiga tocar o seu negócio aí na sequência de maneira saudável, né? E nós temos um outro tipo de investidor, que esse é o mais comum, que é a pessoa que detém capital, seja pessoa jurídica ou pessoa física, que é o investidor anjo. Que a empresa, quando está começando, ele acredita no negócio, ele entra no negócio, muitas vezes ele não entra no contrato social, ele geralmente faz uma opção de compra de participação, trava a participação dele num contrato, que chama uma opção de compra, né? E ele aporta o capital e aí participa do resultado do risco do negócio. Quando o negócio retorna, aí ele escolhe se ele quer vender a participação ou quer, ou seja, participa do crescimento do negócio. Ele entra com a grana, aumentou o capital, aumentou o valor do negócio, e aí ele sai depois com aumento do valor, liberando a entrada dos venture capital e dessa maneira.
Então, esse investidor anjo, a gente tem que ter um cuidado aí, porque geralmente eles entram, e é com esse tipo de investidor, que é aquela pessoa que entra com capital e você entra com trabalho, né, que causa aquele problema que o negócio começa a crescer. Aí o investidor que tem o dinheiro começa a ver que o cara está ganhando muito, que é o cara que opera, que faz a operação, que está recebendo salário, e o que está recebendo salário acha que o outro sócio não está trabalhando e está ganhando sem trabalhar. Então são duas coisas distintas. O investidor anjo está vendendo dinheiro, o negócio dele é risco de negócio. Então ele precisa ter esse cuidado de saber que quem trabalha recebe pro labore. Quem investe dinheiro e está correndo risco do capital, recebe retorno sobre o investimento. Na hora que você trava essa posição, ficou beleza, aí as coisas caminham aí em condições normais de temperatura e pressão e o negócio pode crescer, né? Uma outra coisa que é importante aí, pessoal, muito importante, é a questão do sincronismo do tempo médio de recebimento e tempo médio de pagamento da empresa. Porque sempre que você tem um tempo médio de pagamento menor que o tempo médio de recebimento, você tem que colocar capital de giro na empresa. Você aumenta a sua necessidade de capital de giro. E a partir do momento que você sincroniza e trava o seu período médio de pagamento maior que o seu período médio de recebimento, aí você tem uma necessidade menor de capital de giro. O que é isso? O que eu estou falando? Vamos supor que você tenha a sua construtora e seus contratos remuneram em média, as suas medições são de 30 em 30 dias, né? Então você não pode, em hipótese alguma, ter que minimizar a compra com menos de 30 dias, né? Ou minimizar a compra com menos de 15 dias de pagamento. Por quê? Porque senão você vai ter que aportar capital de giro para poder fazer frente a esse compromisso de curto prazo. Lembrando, gente, que dinheiro é inelástico. Ou você não tem, ou você não tem. Por isso que é importante você ter aí uma visão de fluxo de caixa dinâmico, para que você possa, a partir da informação de qualidade, uma informação saudável, uma informação que seja consistente, usável do ponto de vista da inteligência empresarial, que você tenha essa informação, porque as ferramentas de planilha eletrônica elas são muito limitadas do ponto de vista da quantidade de informações e são limitadas do ponto de vista da quantidade de informação. Você começa a encher o Excel aí, de repente ele trava, porque ele não consegue lidar com aquele tanto de informação, então é importante que você tenha um banco de dados robusto. E aí o software, nesse momento, ele é muito importante para você poder fazer essa visualização de caixa dinâmico, né? Para que você saiba em que momento você vai ter um ponto de inflexão e a necessidade ou não de capital de giro. Então isso é muito importante, que você tenha essa necessidade aí. E uma outra coisa importante também para você otimizar a sua gestão financeira, tal, enquanto gestão do seu negócio, é você ter na empresa de construção aquela proporção que eu falei na aula de um projeto em captação, imobilização, 2 em andamento e 1 em comissionamento, ou seja, 1 começando, 2 em andamento e 1 terminando, para que você consiga minimizar a necessidade de capital de giro. Porque se você fica naquele sobe e desce, começa projeto, ou começa 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo, e você termina esses projetos ao mesmo tempo, você vai ter desencaixe de capital e não tem dinheiro entrando na contrapartida. Isso dificulta demais a gestão financeira do seu negócio. Ok, pessoal? Então fica a dica aí da questão da gestão financeira, né? Detalhe, tem uma outra modalidade de financiamento aí que eu esqueci de falar e em tempo eu lembrei aqui, que são os Project Finance. O Project Finance ele é muito utilizado aí nas parcerias público-privadas para negócios grandes, mas os bancos já estão aderindo para os negócios pequenos. O que é o Project Finance? É uma modalidade de financiamento que se você tem um contrato, que se o seu contratante é uma empresa organizada tal, e tem um contrato estruturado tal, o banco avalia o seu risco, avalia o risco do seu contratante e ele aceita tomar como garantia o contrato. Então você trava as medições passando o dinheiro pela conta do banco primeiro, aí ele retira a PMT do empréstimo que ele fez e passa a diferença para você. Então esse simples fato do dinheiro da medição, do pagamento do seu contratante, passar na conta do banco primeiro, geram o que a gente chama de covenants, que é uma garantia adicional para o banco, e ele aceita correr o risco da sua operação, lógico, após avaliar o seu risco, avalia histórico, checa o seu comportamento empresarial, se você tem histórico de entregas consistentes, no prazo, com escopo, sem acionar garantias, né, de obra, esse tipo de coisa. Então, aí ele avalia o rating do seu contratante, avalia o rating da sua empresa, que é o risco, né?
e após avaliar o risco do seu contratante, o risco da sua empresa, ele aceita tomar o seu contrato como garantia do empréstimo e você faz um contrato com ele travando esse contrato e toda a medição que entra da empresa, todo o seu faturamento cai primeiro na conta do banco, ele tira a PMT, tira a prestação do empréstimo e te passa a diferença. Então isso é uma maneira legal de você conseguir fazer essa questão de viabilizar o seu negócio enquanto financeiramente. Ok, pessoal? Então fica essa dica aí, lembrando que na engenharia, quanto mais automatizado for o seu processo, principalmente na questão financeira, se você tiver um software de confiança, um software que seja bem estruturado, que tenha uma boa relação custo-benefício, ele é preponderante aí para o sucesso do negócio. E o empreendedor em obra representa aí um software bacana, né? Que quem tiver interesse aí pode entrar nos nossos canais aí e nas próprias páginas nossas lá, no direct aqui no Instagram, tá? E pedir que quer conhecer o software e você vai fazer um test drive aí no software, vai ser bacana aí. Ok, pessoal? Gratidão a todos aí, muita luz a todos e bons negócios. Até a próxima aí. Valeu, gratidão!